Amados, no interior de cada um de nós, no âmago da alma humana, existe um anseio comum a todo ser vivente, ser humano vivente, um anseio por significado, um anseio por propósito, um anseio por valor. Não importa qual seja a raça, não importa qual seja a cultura ou a religião, a preocupação e a necessidade de encontrarmos respostas para a nossa existência são intrínsecas ao espírito humano. E o que nós estamos buscando? Por que esse anseio existe em todos nós? O que nós perdemos, quando e como perdemos, e onde podemos encontrar, se é que isso vai acontecer? A maioria das pessoas busca, a vida é uma busca, mas a maioria não sabe e não tem certeza do que está buscando. Sabe que está procurando algo, sabe que está procurando um propósito que trará significado e satisfação para a vida, mas não consegue dizer exatamente o que. E aí, muitos buscam resposta no dinheiro, no poder, nas posses, nos relacionamentos, só para descobrir com o tempo que continuam insatisfeitos. Queria casar, casou. E de repente percebeu que não era o casamento que ia suprir aquele vazio na alma. Busca, quando acha que encontrou é questão de tempo, para perceber que não, que ainda há insatisfação. As amigas conversando. Amiga, odeio ir no cinema. Por que, amiga? Ir no cinema é tão bom. Odeio ir no cinema. Porque tem sempre um gordo suado que senta do meu lado. E a amiga? Amiga, sua louca, por que você não muda de lugar? Ela responde, não dá, é meu marido. Desejou tanto, hoje só reclama, só critica. Vive inventando moda para tentar suprir uma necessidade que não sabe definir, não sabe nem exatamente o que é. Que nem a criança que passava na sorveteria e perguntava para o sorveteiro, tem sorvete de azeitona? Sorveteiro não, sorvete de azeitona, isso 2 dias, no outro dia, tem sorvete de azeitona? Não, sorvete de azeitona, terceira vez, tem sorvete de azeitona? Não, aí na 4ª vez o sorveteiro falou, eu vou fazer o sorvete de azeitona. A criança passa e fala, tem sorvete de azeitona? Tem. Eca! Quer tanto, a hora que tem reclama. Não era bem isso. Outros procuram encontrar o que nem sabem exatamente o que. No muito estudar, no intelecto, na filosofia. Outros, sem resposta nenhuma, se voltam para o álcool. E tem certas pessoas que bebem tanto que se cachaça fizesse bem para a saúde, ele seria imortal. Vai chegar aonde desse jeito? É um negócio sério, amados, porque criar expectativas erradas de preencher esse buraco podem ser frustrantes. Eu preciso encontrar alguém. Quando eu encontrar alguém, tudo se resolveu. Não! Você esperar que alguém supra a sua expectativa, que um relacionamento resolva a sua vida, é frustrante. Eles moravam juntos há 9 anos.
E ela lá, esperando, orando. Amor, o que você acha, hein? Vamos casar? 9 anos já morando junto. Ele, pode ser, mas quem que vai querer a gente? Coitada. Ainda aqueles que buscam esse significado na religião. Só que em todos os casos o resultado será o mesmo. Não importa quanto a pessoa se esforce ou quanto ela seja diligente nessa procura, o objeto dessa busca sempre escapa. E apesar dos grandes esforços, a resposta que tanto se espera continua escondida. E por quê? Porque simplesmente é impossível encontrar algo que nós não sabemos que estamos procurando. O que é fato, e meu íntimo há um desejo por satisfação que parece estar fora do alcance. Como se a vida que você devesse viver fosse diferente dessa que você está vivendo. Como se você desejasse voltar a um lugar que um dia habitou, que perdeu ao longo do caminho, que não tem ideia de como recuperar. A maioria dos seres humanos, principalmente, e muitas vezes dentro da igreja, leva uma vida de desespero silencioso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus 6, verso 25 em diante. Essa é uma resposta do nosso Senhor Jesus Cristo a toda essa indagação, a todo esse anseio. O que procurar, quando procurar e como encontrar. O que eu perdi e o que eu preciso achar. O texto diz assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham, nem fiam? Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas procuram os gentios. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Declara isso em voz alta comigo: buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é a razão da minha existência? Para o que eu estou aqui? Qual precisa ser meu objetivo? Qual tem que ser minha prioridade? Esse é um texto em que Jesus nos ensina a priorizar o que realmente é importante. Os anseios dos discípulos ali são os mesmos anseios que os nossos aqui. Ah, mas aqui nós estamos em crise.
Crise sempre existiu, sempre vai existir. Crises são cíclicas, é uma lei na economia. Eles também estavam ansiosos e preocupados. Na verdade, a crise que eles viviam era muito pior do que a nossa, porque eles estavam politicamente sobre o controle do Império Romano. Eles estavam numa situação muito mais difícil e muito mais sem perspectiva do que a nossa. Eles buscavam um líder que pudesse os libertar politicamente desse jugo e desse império. Então a sua condição financeira não era das melhores, porque uma economia de uma nação que está subjugada a outra é uma economia usurpada, é uma economia sugada. Um país, quando faz uma colônia, ele não se preocupa com essa colônia, ele se preocupa em extrair os recursos e as riquezas dessa colônia. Foi o que os nossos colonos fizeram com a nossa nação, tirando ouro, tirando café, tirando minérios. Então eles extraem recursos, eles não se preocupam com a nação. E Israel estava vivendo exatamente esse jugo, essa era a sua condição política, econômica. E havia uma inquietação, havia uma busca, havia uma dúvida: como é que vai ser? Como nós precisamos nos preparar no futuro? O que nós devemos buscar? Qual tem que ser o nosso ponto de apoio? Qual precisa ser o nosso alicerce? Eles tinham essa inquietação, porque essa inquietação é inerente a todos nós. Todo ser humano sente uma inquietação interior, como se algo estivesse incompleto. E por que isso ocorre? Porque todos nós fomos designados para governar, todos nós fomos designados para dominar, para exercer controle sobre as circunstâncias e sobre o ambiente que nos cerca. No entanto, a maioria das pessoas vive exatamente o contrário. As circunstâncias e o ambiente a controlam, mas ela não tem controle de nada. Agora, qual que é a raiz dessa incompletude da alma? Para isso nós precisamos falar do plano original de Deus. Originalmente a terra foi criada para ser uma reprodução do céu. Pode repetir isso em voz alta para mim? A terra foi criada para ser uma reprodução do céu. E aí, diferentemente do conceito que nós temos de colônia, a terra foi criada para ser uma colônia dos céus. Os céus não vão usurpar a terra, não vão extrair recursos da terra, mas os céus vão se reproduzir na terra. A terra precisava ser uma extensão do governo de Deus, do domínio de Deus nos céus. O que eu quero dizer com isso? Que a terra precisava ser um reflexo e uma manifestação da expressão de um rei que governa um reino, e da sua cultura, da sua lei, do seu caráter. Gênesis nos conta como isso aconteceu. Cada um de nós designado para governar, para exercer domínio sobre o mundo natural. Está escrito, de Gênesis 26, 28, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Originalmente, então, nós fomos formados, criados à imagem e semelhança de Deus, para vivermos em harmonia com a criação e em plena e total conexão com o nosso Criador. Nós fomos desenhados para expandir o governo de Deus, a vontade de Deus, a autoridade de Deus, a influência do mundo sobrenatural sobre o mundo natural que nós enxergamos. Esse era o plano original, mas com a queda do homem, Adão e Eva, esse primeiro casal que abdicou da sua posição, com essa queda,
esse governo foi comprometido, esse plano foi alterado. Esse casal abdica dessa autoridade, desse governo que tinha para sujeitar a terra, em favor de uma barganha, de um usurpador, de um enganador, de um querubim desempregado que assumiu de uma maneira muito arrogante, um lugar de autoridade que não era dele, um lugar de autoridade designado para os humanos. E até hoje ele é posseiro nesse lugar, porque essa autoridade não é dele, essa autoridade é do ser humano. Uma das coisas que Jesus veio fazer nesse mundo foi resgatar esse governo, foi resgatar esse domínio. Nós, em Cristo Jesus, subjugamos todas as coisas e exercemos esse governo e exercemos esse domínio. E nosso clamor desde a queda, o nosso clamor desde a perda desse governo, tem sido o de nós retornarmos a essa posição de domínio para o qual nós fomos criados. O que nós perdemos ali? O que a humanidade perdeu? Nós perdemos um reino, nós perdemos uma nação, nós perdemos domínio, nós perdemos governo, e nós ansiamos, ainda que não percebamos, que não consigamos definir os nossos sentimentos, nós ansiamos recuperar o que nós perdemos.